o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Agora são 8 horas e 7 minutos, 8 e 7. Muito boa noite para você que se encontra aqui na sintonia 1310 da Rádio Baiana de Ilhéus, a rádio que é a mais gostosa de ouvir. É a Baianinha, a rádio que o povo gosta. 8 horas e 7 minutos, 8 e 7, hoje terça-feira, 14 de janeiro do ano de 2020. Estamos aí chegando com mais um programa Jogo Duro. Programa que marca em cima, marca forte, mas não comete falta, hein? Pois é, esse é o objetivo do programa, marcar em cima, marcar duro, não dar espaço, mas aqui também a gente não comete a falta. Cartão amarelo e cartão vermelho aqui, esse programa não vai tomar nunca, viu? Porque a marcação é dura, mas é leal. Pois é, esse é o programa Jogo Duro, que chegou para fazer a diferença no rádio esportivo ilhéense e regional. 8 horas e 8 minutos, 8 e 8, tudo igual na terra da Gabi. Já marcando presença aqui no estúdio 1310 da Baiana. Tem ele, o meu comentarista Elias Reis, né? Ele que tá caindo aí, né, na graça da galera. O pessoal não conhecia esse lado de comentarista esportivo do Elias Reis, né? E o povo os ouvintes do programa Jogo Duro têm gostado, sim, das opiniões. Tem gente até que falou para me pegar leve com Elias. Velho, tá com moral, pegar leve? Não, tem hora que a gente tem que marcar em cima mesmo. Entendeu? Mas é tudo, como eu disse, a marcação em cima é dura, mas é leal. E o pessoal tem elogiado aí. Hoje eu recebi vários elogios do programa em si, né? E das participações da Elias Reis, que o pessoal não conhecia esse lado de Elias, né? Tem Elias como um comentarista político, como um bom jornalista, um bom assessor político, mas como comentarista esportivo é a segunda, como é que se diz? É a segunda vez que Elias participa, né, de um programa esportivo como comentarista. A primeira foi na Rádio Coirmã Santa Cruz, onde ele teve essa experiência. Nesse mesmo horário, de 8 às 10, a gente tinha um programa lá em cima do lance, e o comentarista do programa e das transmissões também que a equipe fez naquele ano de 2015, o comentarista era Elias, e agora para o ano de 2020 ele resolveu aceitar o desafio do projeto que a gente colocou na mesa aqui da direção da Rádio Baiana. O projeto foi aprovado e a primeira pessoa em que eu pensei para ser o meu comentarista foi Elias Reis, e ele aceitou e hoje está aqui, lado a lado com a gente, comentando aquilo que é destaque dentro do programa Jogo Duro. E o Elias Reis vai trazer o seu boa noite a partir de agora aqui, no microfone 1310 da Baiana. Um forte abraço, boa noite, Elias. Boa noite, Júlio, boa noite, ouvinte da Baiana, boa noite, Diego. Boa noite de você aí na expectativa deste programa, e com certeza vamos abordar muitos assuntos importantes sobre o esporte, principalmente sobre o futebol ibéense. E é isso aí, Júlio, a gente começou em 2015, né, dando nossas pinceladas. Devagarinho a gente vai aprendendo, não está no ponto ainda não, mas devagar nós vamos aprendendo aqui com o professor Júlio. Agora 8 horas e 11 minutos, 8 e 11, marcando presença também o nosso diretor de programação e o diretor de gravações do programa, o Diego Araújo, já está aqui organizando tudo, gravando tudo para que você possa assistir tanto no Face ao vivo, através do Face do Júlio César, como você possa assistir também no nosso canal no YouTube. Só é você se inscrever lá no canal Papo de Bola TV, e aí você vai lá, se inscreve, e lá tem os vídeos dos programas passados. Você pode assistir entrevista com a direção do Colo-Colo, a torcida Mancha Azul, o presidente da Liga. Tem um programa de ontem, onde fizemos entrevista aí com o técnico do Zinho, teve a participação do Wilson Alviano. Todos os programas aqui estão sendo gravados e jogados lá no nosso canal no YouTube, para que você possa acompanhar. Muitas vezes você não tem tempo agora à noite, mas amanhã pela manhã você pode acompanhar o programa lá no nosso canal. Por isso, se inscreve lá, viu?
Papo de Bola TV. Aí você vai ver, vai aparecer a minha foto, você vai se inscreve, dá um legal lá, que é pra gente ir fortalecendo o canal. Eu quero ver esse canal bombando. 8 horas e 12 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso amigo Jorge Souza, conhecido também no meio do futebol como Jorge Remeleixo. Tá ligadinho conosco aí, muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também para a Dona Maria das Graças, né? Tá na Avenida Esperança, gente boa, gente fina. Infelizmente, no dia de hoje, a família de Jorge está enlutada, né? Pelo falecimento de uma sobrinha do Jorge, lá em São Paulo. Hoje, a família Souza está enlutada, né? E a gente pede aí ao Deus Pai Todo-Poderoso que possa confortar os familiares, amigos próximos, nesse momento tão difícil, né, que é a perda de um ente querido. Mas Deus está aí mesmo para poder confortar, dar força, né, a esses familiares nesse momento. Diga, Elias. E também nesse momento de dor, Júlio, registrar aqui, eu não sei se tem conhecimento, faleceu hoje às 15 horas o filho de Fabrício Nascimento. Não sabia, não. O filho do vereador Fabrício Nascimento, e apenas 8 dias, faleceu hoje às 15 horas aqui na Cidade de Deus. Recebo as condolências minhas, de Júlio, deste programa, e de todos os seus amigos, Fabrício, que nesse momento de dor, você e sua família possam ser confortados. ZYH 454, 1310 kHz. Rádio Baiana de Ilhéus, AM, tocando o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ouvir. Disparada na audiência. Agora 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, um abraço para você, Fabrício, que Deus possa confortar você e toda a sua família nesse momento tão difícil de dor, né? É complicado, né? Mas nosso Papai do Céu está aí mesmo para poder, né, confortar e dar muita força nesse momento, tá certo? 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, daqui a pouquinho nós vamos ter a presença do Danilo Rabá, popular Pilha. Ele que é superintendente de esporte da cidade de Ilhéus. Vamos bater um papo com o Pilha, um papo amplo, porque tem muitas coisas para serem conversadas, né? Sobre a pasta do Danilo Pilha, que é uma pasta que, na minha opinião, a pasta tem gente que não leva a sério, mas eu acho o esporte importante, né? O esporte é vida, o esporte é saúde. Através do esporte você pode tirar os jovens das drogas. Agora, tem que ser fomentado. O esporte tem que ser fomentado. O esporte tem que estar em atividade. E aí nós vamos bater um papo com o Pilha sobre a pasta dele e falar mais também sobre o estádio Mário Pessoa, que está tirando o sono de dirigentes do futebol profissional e amador da cidade de Ilhéus. Quando eu falo profissional, Colo-Colo e Barcelona. Amador, quando eu falo, porque quem usa o estádio no futebol amador é a liga. Então, quando eu falo futebol profissional e amador, eu me refiro a essas três entidades, né? Colo-Colo, Barcelona e Liga de Futebol. Pois é, o estádio Mário Pessoa que está lá, tem gente que acredita que essa reforma vai sair, tem gente que não acredita, já tem dirigente aí com acordo fechado aí com cidades fora até da nossa região mesmo, né? E estamos aí nessa expectativa. O Danilo disse que hoje participou de uma reunião muito proveitosa, então ele deve ter algo de bom para falar aqui no microfone da Baiana em relação ao estádio Mário Pessoa. O velho Marão já está caminhando aí para completar 80 anos. Ô Júlio, você falou que algumas pessoas não consideram essa pasta importante, alguma coisa assim? Principalmente alguns políticos. A pasta do esporte, primeiramente, eu prefeito de uma cidade, se na prefeitura não tiver a pasta da Secretaria de Esporte, eu assumindo a cadeira de prefeito, a primeira atitude que eu tomo é revitalizar,
trazer de novo a secretaria à tona. Porque não é que as pessoas não valorizem, não. As pessoas valorizam. Em Deus, por exemplo, uma cidade com mais de 200 mil pessoas, cidade agora com 2 times profissionais, a cidade com uma liga de futebol, com 95 anos de idade, futebol por todos esses distritos, bairros, zona rural da cidade, Ilhéus com leque de todo tipo de esporte. Ilhéus tem uma gama de desportistas. O que está errado é que Ilhéus não tem uma secretaria de esporte. O erro está aí, que é inaceitável uma cidade, né? E aqui é uma crítica construtiva, uma cidade que tem um orçamento agora para 2020, sabe de quanto, Júlio? R$500 bilhão. É o orçamento do município de Ilhéus. R$500 bilhão. Eu acho que o esporte merece um pouco de atenção. E eu comentava até com o superintendente, ele era a pessoa certa, neste momento, de ser implantada a Secretaria de Esporte em Ilhéus e o Danilo Rabá ser o secretário. Até porque, Elias, com a Secretaria de Esporte, às vezes fica tudo mais fácil para você trazer programas do governo federal para a cidade, Convênios. convênios para a cidade, até para você buscar dinheiros para determinadas coisas. Por exemplo, com a reforma do estádio, você tendo uma secretaria, você pode buscar em Itajibá. O Imbaiano conseguiu a verba para reformar o estádio com o governo federal. Conseguiu a verba e reformou o estádio. Hoje o estádio de Itajibá é um estádio, né, conservado, um estádio reformado, um estádio onde se jogar futebol. Então, com a Secretaria de Esportes, fica tudo mais fácil. Você não precisa estar abusando do prefeito para isso, para aquilo. O próprio secretário tem autonomia de fazer as coisas, ele elabora os projetos, ele vai em busca ao governo estadual, em busca junto ao governo federal e consegue trazer, até mesmo para a iniciativa privada, né, Elias? Conseguir verbas para poder fomentar o esporte na cidade. O Pires deve estar aqui, a gente vai perguntar a ele por que Ilhéus não tem uma secretaria. Porque é complicado, Júlio. Você vê o seguinte, a Secretaria de Esporte hoje, ouvinte deste programa, ele está vinculado à Secretaria de Educação. Nada contra a senhora secretária, mas fica difícil porque ela não é do ramo, né? Então o Pires, o secretário, fica preso, ele está sem autonomia de decisões, porque a pasta não está vinculada diretamente a ele, e isso cria dificuldade para o trabalho do superintendente. É verdade. Agora são 8 horas e 21 minutos, 8h21 na Bahia. Estamos aqui para diferente. É diferente do gordinho aqui e do meu comentarista ali, que esse dia subiu a escada aí, só faltou botar o coração pela boca. Fadigando, né? Júlio fica dizendo que eu sou gordinho. Júlio, a minha felicidade é quando eu vejo você, Júlio. E a minha felicidade é quando eu vejo direito. Agora 8 horas e 21 minutos, 8h21. Eu quero dizer a você que está ouvindo aí o programa Jogo Duro, amanhã, na Sexta do Povo, que é a quarta-feira verde, é frutas e verduras, com aquele precinho bem camarada que você já está acostumado, né, a ver lá na Sexta do Povo. Então, não percam amanhã. Quarta-feira verde, Sexta do Povo. Frutas, verduras, tudo com aquele precinho camarada e tudo de primeiríssima qualidade, direto do campo para a sua mesa. A Sexta do Povo, que vai ser nossa parceira aqui no programa Jogo Duro. Tá certo? 8 horas e 22 minutos. Deixa eu pegar o boa noite do superintendente de esporte, meu caro Elias Reis. O Danilo Rabá já chegou por aqui e a partir de agora vai dar o seu boa noite para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo aqui dentro do programa Jogo Duro. Forte abraço, boa noite, satisfação tê-lo aqui no programa Jogo Duro pela primeira vez, Danilo Rabá. Boa noite, Júlio, boa noite a meu amigo Elias Reis, Diego, que ali está, e todos os ouvintes desse programa Jogo Duro. Boa noite. Entrou jogando duro mesmo, entrou no horário alternativo, entrou aí para estender na cidade de Ilhéus a programação esportiva no rádio. Gostei muito da ideia de vocês, já conheço essa parceria, já sei dessa parceria e fico feliz
em estar aqui, Júlio, participando com vocês desse programa e, sobretudo, de poder contribuir, né? Vocês estão de parabéns, a rádio está realmente toda nova. Cheguei aqui, me deparei com um projeto realmente novo e é muito bom ver a Rádio Baiana estar de volta. E a partir desse momento eu me coloco à sua disposição, à disposição de Elias, à disposição de todos os ouvintes da Rádio Baiana, para que a gente possa tirar as dúvidas e esclarecer tudo o que for possível e necessário. Agora 8 horas 23 minutos, 8h23. A primeira pergunta que eu faço a você, Danilo, eu queria que você fizesse um balanço desses 3 primeiros anos da sua pasta à frente do esporte e dizer quais foram as suas dificuldades, porque a gente sabe que você é um cara do ramo, né? Você é um desportista nato da cidade, eu sei que você tem belíssimas ideias, mas sei também que as coisas não são fáceis para se conseguir e para se fazer acontecer. Você teve muitas dificuldades, teve coisas que você conseguiu apoiar, né? E muitas das vezes o apoio saiu do próprio bolso, né? Teve coisas que você não conseguiu, aí só que quem está do lado de fora às vezes não entende, né? A dificuldade que o cara passa, né? Então eu queria que você fizesse um balanço desses 3 primeiros anos da sua pasta e dissesse quais foram as maiores dificuldades que você teve nesses anos. Bom, Júlio, primeiro dizer a todos que eu sou formado em Educação Física pela Faculdade Montenegro, de Icaraí, tenho pós-graduação na área de treinamento esportivo e estou na pasta da Divisão de Esporte do município de Ilhéus, como você bem falou, há 3 anos, né? As dificuldades, elas são muitas, né? Quem já passou por essa pasta, eu acho que de uns 15 anos para cá, os demais eu não recordo, mas tiveram as mesmas ou piores dificuldades do que as que enfrentam. Na verdade, a gente conseguiu avançar em algumas áreas. Hoje, por exemplo, quem passa pela Avenida Soares Lopes vê em plena reforma o complexo esportivo ali da praça próximo ao Aeroshake. Ali foi uma parceria pública-privada, provocada pela minha pasta, em parceria com o Aeroshake, a gente está reformando aquilo ali. Nós conseguimos também muitas parcerias para os municípios. Conseguimos fazer com que o prefeito entendesse a necessidade de se reformar as quadras poliesportivas da cidade de Ilhéus, apesar de que nenhuma delas foi entregue até hoje. Mas isso aí decorre daquela coisa que Elias estava falando no momento que eu entrei. A minha pasta não tem autonomia de execução. Por aí que a gente vai avaliando. Eu estava dizendo agora, no outro programa lá, que a gente teve algumas dificuldades, Elias até acompanhou. E no primeiro momento que eu cheguei, a maior dificuldade que eu tive, por incrível que pareça, foi com os laudos técnicos de Mário Pessoa. E o ex-presidente do Colo-Colo, Raimundo Bois, o qual eu tenho como amigo hoje, estava falando com ele nesse instante, inclusive, que eu ia na casa dele, não pude ir, dizia a uma outra pessoa: esse menino não consegue aprovação desse laudo, não. Vamos ver o que a gente vai fazer, que não vai dar certo, não. Foi no ano que aquele pessoal da outra empresa estava aí. Faltando poucas horas, na madrugada anterior, viajava com todos os laudos para Salvador. E ele depois veio conversar comigo. No ano seguinte as coisas estavam mais... fluíam melhor. Tinha o início de uma parceria com a Elias, foi sine qua non nisso, com a Diris Areza. E as coisas fluíram melhor, a gente já tinha experiência e expertise. Então, Júlio, basicamente esses 3 anos em que eu faço parte, que estou na pasta da divisão de esporte, eu consegui trazer muita coisa para Elias. Isso é certo. O Campeonato Baiano de beach soccer, o Campeonato Baiano de futebol, coisas inéditas que nunca vieram. Mas, infelizmente, a cidade tem uma cultura que ela só lembra aquilo que é trazido para o futebol. Se você traz um campeonato de surf, o cara não vai lembrar. Se você traz um campeonato de futebol, o cara não vai lembrar. Só lembra o que foi trazido para o esporte. O que foi que ele trouxe para o futebol. Mas isso é uma coisa que a gente vai superando. O balanço que eu quero fazer desses meus 3 anos é de muita dificuldade. Eu digo sempre, Elias e todos os ouvintes, não me recordo, e quem me conhece sabe que eu também defendo o certo e não defendo o errado. Eu não me recordo, nos últimos 15 anos, que você me aponte um prefeito que teve o olhar de cuidado para o esporte na cidade de Ilhéus. Talvez, e eu quero crer nisso,
diante das circunstâncias que eu venho observando, Mário começou a ter noção da importância. Mas nos últimos 15 anos, eu não vejo, se vocês tiverem alguma noção, e podem, a gente vamos debater aqui no programa, um prefeito que teve um olhar para o esporte, diretamente para o esporte. Há muito tempo, Júlio, que a gente não tem isso aqui dentro da cidade. É porque a palavra esporte, ela é ampla. Porque quando a gente fala esporte, geralmente o povo aqui só se liga mais no futebol. E não é só o futebol. O esporte é futebol de campo, de quadra, de praia, é futevôlei, é basquete, é vôlei. Tem várias modalidades. E Ilhéus é um celeiro de craques nessas modalidades. Então, se a gente observar pelo lado de esportes, eu acho que não teve um prefeito que Pois é, eu posso citar um exemplo para você bem teve claro. esse olhar aí carinhoso. Agora, tivemos alguns que ajudaram em alguns pontos. Sim. Tipo o ex-prefeito Valderico Reis, Sim. deu um apoio maciço ao Colo-Colo, ao futebol, a própria... o Nilton Lima ajudava naquilo que podia. Eu me lembro que o futsal, com o Márcio mesmo, o Márcio Bodão, tinha dificuldades, o Nilton Lima ajudava o time a viajar e tal, o Valderico ajudava. Teve a sua... Agora, aquele olhar carinhoso, né? Com o esporte, no geral, não teve, não. Na verdade, eu acho que talvez todos esses que tenham passado, o Nilton seria a minha maior decepção. Porque foi do Colo-Colo, foi atleta, eu achava que naquele momento o esporte de Ilhéus ia explodir. Eu ainda entrando na área, estava saindo de uma participação enquanto preparador físico do Colo-Colo, que você já era da rádio, na época a gente já tinha parceria, a gente conversava sobre futebol naquela época. Verdade. E eu achava que o boom do futebol ilhéense seria com o Nilton Lima, não tinha dúvida sobre isso. Mas a gente vem capengando realmente com as dificuldades. Eu ouvi ali no caminho, eu ouvia você falando sobre as dificuldades e elas são tremendas. Por exemplo, a gente teve que ir a São Paulo com a Liga Ilhéense de Futebol para disputar um campeonato fora de Ilhéus. Mário passou pela Avenida Litorânea e viu a forma degradável como estava a academia ao ar livre e teve que ir a São Paulo pedir um empresário e hoje eu tenho dificuldade de estar lá. As empresas de Ilhéus, uma já se propôs, aí pulou, daqui a pouco vem outra. Eu estou tendo dificuldade de instalar a academia. Então, assim, as dificuldades elas estão dentro de casa. E a gente busca a solução. Eu sou hiperativo, eu sou uma pessoa que não me aguento sozinho. Eu quero sempre ajudar, eu quero sempre buscar. Mas eu preciso nós precisamos, o município de Ilhéus precisa, Elias. Eu acho que você que está fazendo um belíssimo trabalho na Câmara Municipal de Ilhéus, eu tenho elogiado você constantemente. Escuta deu um salto muito grande com relação ao trabalho dele através da sua assessoria. Você sabe que eu não escondo de ninguém e que já tive alguns problemas com você, no qual hoje até me arrependo. Talvez se eu não tivesse tido aquele problema com você lá atrás, as coisas estavam diferentes. Né? Eu me arrependo daquilo que passou. Mas eu digo para você, a Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus precisa urgentemente iniciar um projeto para que o esporte volte a ser secretaria. Nós não podemos aceitar esse diminuto do esporte de forma silenciosa. Tem que se levantar uma bandeira real. Aí eu quero parabenizar o vereador Luiz Carlos Escuto pela aprovação do projeto de recurso para que a Liga de Futebol possa caminhar com as próprias pernas. Entendeu, Júlio? Então o balanço é esse. O balanço é de muita luta, muita guerra. As pessoas que me conhecem na cidade de Ilhéus sabem da minha vontade de fazer. Inclusive os dois que trabalham comigo hoje. O Thales e o Kaique, quando estavam de fora, achavam que a coisa era de um jeito. Era fácil, E né? agora estão vivendo a realidade. Hoje mesmo eu conversei com o Kaique lá na prefeitura. Né? E é verdade, a gente às vezes quando está fora, a gente critica, mas não sabe o que o cara passa lá. Vai lá para dentro para você ver. Agora, talvez, Danilo, a sua maior dificuldade hoje seria a falta de autonomia para você resolver, porque tem coisas que dá para você resolver sem abusar a secretária de Educação, sem abusar o prefeito Mário, e às vezes você não tem como, porque você tem que obedecer a hierarquia. Então, talvez a sua maior dificuldade seja isso hoje, a falta de autonomia para você chegar e resolver a parada? A maior dificuldade é a falta de autonomia que a pasta de esporte tem em Ilhéus. Se você fizer uma análise dos últimos anos, ela só foi sendo diminuída. Então, assim, você vai para uma parte... Kaique mesmo quando chegou, onde é a sala da gente? Eu falei, sala?
Não Está existe. chegando agora aqui, já quer sala. A que ponto chegou? Abrimos né? abriu uma sala na Secretaria de Educação e Esporte, que é agora a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, que divide com logística e o outro departamento. Uma sala é dividida com logística e o outro departamento, uma sala menor que essa aqui. É dividido por 3. Aí tem o computador, quando o engenheiro está fazendo alguma coisa, vai ter que esperar para fazer um ofício. Se você observar dentro da secretaria, o esquema da secretaria, são os 3 chefes de divisão. 4, na verdade. Uma divisão pedagógica, uma de divisão administrativa e outra de planejamento. E o esporte chegou. Mas cada um tem sua sala, com seu secretária, com seu secretário, com seu povo trabalhando. O esporte dividiu a sala com 3 departamentos. Ô, Júlio, eu diria que a maior dificuldade hoje é a parte de não ter poder de execução. Você foi fantástico quando você falou isso. Me procuram hoje para me procuram para um atleta viajar. Carlos mesmo do BMX, cansei de botar no meu bolso R$100, R$50, para ele viajar, para comprar passagem, para ajudar na passagem. Por quê? Dentro do departamento não tem um fundo legal que se possa tirar isso. Por exemplo, dentro da Câmara, eu vou até conversar com a escuta acerca disso. Tem lá, foi feito no começo. Quando eu comecei, eu e Paulo, que trabalha com projetos, entregamos na mão do pastor Matos para ser criado o Fundo Municipal de Esportes. Sabia disso, Elisa? Está lá. Para ser criado o Fundo Municipal de Esportes. A ideia seria que as empresas da cidade de Ilhéus pudessem ter uma considerável isenção do imposto para que pudesse ser depositado em um fundo. Você tinha uma empresa lá e você tinha tanto de desconto. 5% de desconto do seu IPTU. Aí o cara pegava aquele desconto e colocava num fundo. Esse fundo seria usado de forma responsável, teria que ter o retorno para a sociedade com as comprovações, porque a primeira vez que você usa errado, a segunda não usa mais, como fundo de cultura, É verdade. como fundo de outras coisas, e está lá parado. Então, é um conjunto de fatores. É uma iniciativa que tem que partir, eu acho que primordialmente, de nós, munícipes, a sociedade se levantar contra isso, procurar o poder legislativo, que é quem propõe, quem cria as leis, para que o executivo tenha também, seja acuado. Não tem como não fazer. Tem que criar. Neste ano, para esse mandato, ou seja, o próximo de Mário Alexandre ou de qualquer outro que venha assumir, para esse agora não dá mais. Mas que todas as pessoas que têm vontade de ser vereador, ou que todas as pessoas que têm vontade de ser chefe do executivo na cidade de Ilhéus, tenham esse entendimento. Não dá mais para o esporte estar vivendo num puxadinho na casa dos outros. 8h35, 8h35. Elias, tem uma pergunta aí. Danilo, você conversou com o prefeito já essa questão de tornar a Secretaria de Ilhéus ter, que a competência prerrogativa é do Executivo. Eu acho que naquela reforma deveria ter aproveitado. O governo vacilou e não aconteceu a reforma. Aliás, ele vem discutindo, a empresa vem discutindo há anos essa questão. Tem lugares aí que nem time profissional tem, não tem quase nada, e tem a Secretaria de Esporte. Outra coisa também, só relembrando de novo, a competência é do Executivo, não é do Legislativo não, tá? Não é do Legislativo não, porque o garoto é você. Se fosse, já teria essa secretaria. Mas é o executivo, mas é o legislativo que aprova. É o legislativo que aprova. Mas a prerrogativa de encaminhar é o Legislativo. Mas se o Executivo amanhã mandar esse projeto de lei de iniciativa do Executivo, eu tenho certeza que o Legislativo aprova. Outra questão, foi mandado um projeto para um determinado vereador. Se você puder verificar isso e passar para mim, a gente toca esse projeto. Outro detalhe, eu falei aqui, a Superintendência de Esporte não tem autonomia porque é vinculada. Não é que a pessoa não queira fazer ou está impedida por um motivo, é porque tem a secretaria específica que compõe lá a Superintendência de Esporte. Outro detalhe que precisa entender, no orçamento deste ano, se você ver, Pília, um valor irrisório designado para o esporte. Aliás, 100 mil da Secretaria de Esporte, que poderia ser utilizado se não tivesse iniciativa de disputa, ele vai para a Liga Ilhéus de Futebol. E garante a participação da seleção de Ilhéus já no campeonato de 2020. Isso já existe uma certa facilidade, uma despreocupação. Eu creio que não vai precisar mais do seu Wellington, porque você sabe muito bem que manteve a seleção de Ilhéus este ano, em 2018 e 2019, no campeonato foi. Claro. E vocês viram que foi um fiasco a seleção de Ilhéus. É verdade.
Mas você tem conversado, Danilo, eu não digo com a secretária de Educação, que ela já tem N problemas na educação de Ilhéus para resolver. 122 unidades. Pois é, apesar de que eu acho que educação e esporte tem que caminhar juntos. Agora, cada um com sua secretaria, entendeu? Você tem conversado com o prefeito Mário Alexandre, já tentando até visar o próximo governo, se assim Deus permitir que ele volte, para poder dar uma melhorada nesse esporte de Ilhéus, porque se a gente olhar para o passado de Ilhéus, Ilhéus sempre foi uma cidade forte no esporte, não só no futebol, como em outras modalidades também. Eu me lembro, eu vejo as histórias que são contadas aí por algumas pessoas, como o Nildo Ribeiro, o homem do vôlei, né, o Jordino do basquete, que naquela época, jogos do Cacau, jogos não sei o quê, Ilhéusinho fazia bonito e trazia medalha e batia de frente com as poderosas da Bahia. E hoje Ilhéus está no anonimato, Ilhéus está esquecido, né? Só não está morto de tudo, que o futebol ainda tem hora que bota a cara e consegue ressuscitar um pouco e volta e tal. Tem esse menino Ramsés aí que ainda consegue levar o nome de Ilhéus para fora. Mas você tem conversado com o prefeito em relação a dar uma revitalizada no esporte de Ilhéus? Primeiro, Júlio, eu queria só fazer uma colocação, só um ponto, em cima do comentário de Elias, muito pertinente realmente. Mas, Elias, por alguns momentos, eu vi aquela reforma ter o pedido de vista por alguns vereadores, por pontos que só beneficiariam aquele vereador que estava pedindo. Mas por quê? Que hoje era diretoria de esportes, não é superintendência não, era diretoria de esportes, e aí se elevou o cargo de diretor a um nível maior, e o executivo propôs para o legislativo, na reforma, né? Elias tem razão, mas o que eu digo da Câmara é porque quando chegou lá no legislativo, alguém, qualquer vereador, eu posso aqui apontar o dedo para muitos que gostam do esporte, mas não vou falar de nenhum. Eu não devo citar, não. Tem uns 5 ou 6 que gostam do esporte, eu sei, jogam bola, são envolvidos, mas assim, por que na hora não pediu vista no processo de aprovação? Prefeito, o esporte desse tamanho não aprova não. Por quê? Não tinha interesse nenhum. Não tinha interesse nenhum. Você entendeu, Júlio? Então, assim, o diálogo com o prefeito, inclusive, ele existe e existe sempre. Por WhatsApp, pessoalmente. Hoje eu dizia numa reunião, eu estava numa reunião hoje para um evento, fui convidado no gabinete do prefeito para uma audiência. Um evento que vai ter de grande importância. E dentro desse evento, antes, o vereador Gerson Moraes chegou lá e me questionou acerca da política que existe entre o Barcelona, existe entre o Colo-Colo. E eu disse, olha, não desconheço isso daí. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Mas as pessoas me colocam como amigo de Wellington, porque o Wellington nunca me disse não aos meus projetos. Aqui está um testemunho do meu lado. Sempre foi aberto a discussões. Quando eu peço, ele sempre... Por que quando ele não me pedir alguma coisa, eu também não vou fazer? Então, assim, o diálogo existe. Inclusive, hoje, Júlio, na discussão, eu falei, vereador, eu preciso da sua colaboração, da ajuda de todos, porque vai ser uma catástrofe para a cidade de Ilhéus. Imagine você ter aqui na cidade de Ilhéus 2 times, como está se desenhando aí. O Barcelona com um projeto arrojado, um projeto que está pronto, precisa apenas de colocar mesmo no campo o projeto. E o projeto do Colo-Colo que vem com inovação. Esse buraco aqui tem que ser tapado. Esse daqui também. Agora, se você deixar o de cá, para o ano pode tapar, mas 2 daqui não. Então, o corpo técnico da prefeitura, a CEINFRA, já tem conhecimento, inclusive já tem até orçamento do que tem que ser feito. Mas eu não posso. Eu pude conseguir 60 mil para a seleção de Ilhéus. Eu pude conseguir uma academia ao ar livre por 10 mil. Mas eu não posso chegar para o Wellington e dizer assim, me dê 200 mil para me reformar o estádio, sendo que ele vai jogar com o time. Ele poderia, se fosse da vontade do prefeito, ter uso de concessão da praça e só ele mandar jogos lá, mas não é o caso. Tem que dividir porque a praça é pública. Então há sim as discussões, Júlio. E eu acredito que, diante dos fatos e do que ocorre, irá ser tomadas providências. Ô Danilo, em relação ao gramado do estádio Mário Pessoa, esse gramado, tem gente que está se preocupando com o gramado. Na minha opinião, o gramado vai estar pronto no meio de maio. Não adianta a gente ter pressa. Porque o gramado, é bom deixar claro que esse gramado ele tem que ser utilizado só para jogos. Treino, os 2 times profissionais têm que arrumar outro espaço, né?
se a gente quiser ter um gramado bom, de qualidade, por muito tempo. Nós temos também que ajudar, né? Agora, a minha preocupação não é com o gramado. A minha preocupação é com a estrutura física do estádio Mário Pessoa, principalmente aquela laje. Né? Aquela laje que já é uma laje antiga, já passou por vários cuidados, e aquela laje está metendo medo. Né? O que é que você pode dizer? O que é que algum engenheiro tem falado daquela laje? Como é que anda esse processo aí? Bom, depois você me fala qualquer coisa com relação a tempo, porque eu me dispus a estar aqui com vocês para poder esclarecer tudo que for necessário. Fica à vontade. Mas, veja bem, a laje é um ponto de como eu estava colocando aqui com o Elias, que eu fui bem sucinto no buraco que está outro não, a laje é um ponto de conformidade. Sem aquilo ali não acontece. Os engenheiros estão cientes de tudo que acontece. Os engenheiros foram informados das conformidades pelo Corpo de Bombeiros. Mas o laudo de engenharia não é dado pelo engenheiro. Aí é do seu Plínio da Hora, que é o único na região que pode ser habilitado para fazer esses laudos, que precisa também ser chamado com uma certa urgência, para que já possa trabalhar em cima disso. Mas o Plínio só pode também laudar depois que as conformidades estiverem executadas. E com relação ao gramado, outra coisa, vamos lá, uma das conformidades é a laje, uma outra é que se viu na vistoria que os degraus das escadas, tanto da geral como da arquibancada, a arquibancada tem até uma correção, mas a geral não, elas são muito extensas de uma para outra, o que impede de um idoso de subir até o último degrau, se ele quiser, porventura, assistir lá em cima. Então, tem que reduzir, fazer uma redução para que aquela escada fique mais leve para o idoso subir. Esse é outro ponto O bote corrimão, né? Isso. Mas o corrimão também pede, aliás, porque a passada é muito longa. É muito longa. Tem que ter o corrimão e ainda assim a diminuição. Né? Aí você vai para uma outra conformidade importantíssima, que é essa do Corpo de Bombeiros. Como é que uma viatura vai sair da geral para a arquibancada caso necessite? Não tem como. Tem que se abrir um portão para que a viatura que está do outro lado possa ter acesso ao lado de cá. Pode ser que tenha necessidade. O Corpo de Bombeiros explicou, a gente entendeu. Outra coisa, a parte das placas de sinalização não adianta. Não tem administrador de estádio, diretor de divisão de esporte, que dê jeito. O pessoal leva mesmo a todo jogo. Elias participou disso aí, sabe. Levaram aquela luminária no primeiro Levaram jogo a luminária. E aí, ele participou de tudo, ele sabe. Eu me lembro no primeiro jogo levaram as luminárias. Na época ele saiu para geral para catar essa luminária. Catando o povo igual um doido, vai daqui, vai dali. E as placas? Aí tem um outro gasto. Outra coisa... Essas placas não podem ser pintadas, não, Danilo? Não, essas placas, ela segue toda uma sistemática de normas e técnicas, que ela precisa ser do mesmo formato, do mesmo jeitinho, mas Ilhéus tem uma empresa, ou mais de uma, mas eu conheço uma que trabalhou com a gente 2 anos, que essa empresa, ela já sabe tudo que tem que fazer. No dia que Mário disse, vou abrir o portão amanhã com a Secretaria de Infraestrutura, vou fazer isso, e aí a empresa, eu sei onde está, eu sei onde buscar. Ele vai chegar lá e você não tem preocupação nenhuma, quero para tal dia, tá pronto. E aí, Júlio, o que acontece? Esses são os pontos. Aí você me perguntou, né? Já tem a conversa, todo mundo já está sabendo. O corpo de engenharia já sabe o que tem que ser feito. A parte técnica de cada secretaria já sabe a sua participação. Mas agora falta realmente a execução. Não é possível que as 4 rádios da cidade de Ilhéus, que trabalham com esporte e tem batido diuturnamente nessa questão, não vai chegar ao conhecimento nem ao ouvido do doutor Mário Alexandre, o prefeito da cidade de Ilhéus, dessa necessidade. Hoje eu falei, foi bem claro, e ele pediu que tivesse uma reunião para execução. Pois é, porque o tempo está passando e se você não tomar uma iniciativa rápido, o que vai acontecer? Essa reforma vai iniciar muito tarde, não vai dar tempo de terminar em tempo hábil, e Colo-Colo e Barcelona, os 2 times vão ter que mandar os seus primeiros jogos fora da Praça de Ilhéus, o que não seria interessante para os 2 times, né? Principalmente para o Colo-Colo, porque tem o seu torcedor, né? Perde com o apoio da torcida em si, incentivando o time, e perde em relação à renda. O Barcelona não, é um time novo, está chegando agora, está aí com
as suas varas, suas tarrafas sendo jogadas nos rios de Ilhéus, nos mares, para tentar pescar, e alguns torcedores. Mas o Colo-Colo não tem torcida. Além de perder o incentivo, né, do torcedor empurrando o time, perde também em relação à renda. Eu acho que o Dr. Mário Alexandre é um apaixonado pelo futebol, pelo esporte sim, em geral, né? Tem que tomar essa iniciativa o mais rápido possível. Ô, Júlio, agora a gente percebe que todo ano são os mesmos blá 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 deste governo, dos passados, sempre a mesma coisa, sempre a imprensa batendo, sempre cobrando, e a gente não tem a certeza de nada na realidade. O Elton me falou o seguinte, que ele está em parceria com o Fluminense, porque se furar Ilhéus, o mando de campo dele vai ser o Joia da Princesa. Fato. Agora eu vou perguntar rapidinho para vocês, só para tirar aqui umas dúvidas. O setor de vistoria da FBF já esteve em Ilhéus? Não. Teve ainda não. Porque, na verdade, Elias, eles só vão vir aqui com um prazo mínimo. Eles vão vir aqui com um prazo mínimo para saber como é que anda os laudos. Eles já sabem que todos os laudos da gente estão vencidos. Todos os laudos da gente estão vencidos, eles já sabem. Eles vêm aqui, é o Major Diniz, parece que vem aqui. Coronel Diniz. Ele vem aqui, eles vêm aqui apenas, não é nem colocado por nós. Me parece que são 65 ou 70 dias antes, 60 dias antes do início. Como teve esse prolongamento para maio, então eles devem aparecer aqui, provavelmente, deve aparecer aqui no final de fevereiro, mas já com discurso de que, analisando o que é que precisa ser feito. E aí vai dizer a data que lá tem que estar em Salvador. É que na realidade ele vem, o setor de vistoria vem, procura o setor da prefeitura, você sabe muito bem, e ele vai apresentar os documentos. Se você vai no caso, o laudo da polícia, tranquilidade, seria um problema, não é isso? O laudo também de prevenção e combate a incêndio, tranquilo. Vigilância sanitária. Também. A questão da engenharia. Quem vai pagar esse laudo da engenharia, Pilha? Elias, esse que você citou aí de combate a incêndio, ele entra também na questão do Corpo de Bombeiros. Dos extintores. Nós já construímos, junto com o Hermano, um projeto que já está em execução. O ponto mais importante de tudo que você falou aí é realmente o que eu conversei com o Clímaco, que é o técnico dos bombeiros que trabalha diretamente com o laudo, é a execução desse projeto de combate a incêndio. Ele foi feito, ele já foi confeccionado, mas a execução desse plano de combate a incêndio tem que ser feito. Aí estão as conformidades. Com relação ao laudo de engenharia, talvez um dos mais importantes também, a Plínea daqui de Ilhéus é parceiro, mas ele não vai atestar uma laje daquela de forma alguma, ele não está doido. Tem que ser pago pelos cofres públicos, Elias. Tem que sair de algum lugar. O esporte não está na educação? Qual é o problema de se sair de algum lugar da educação o recurso? Já que foi colocado em votação e o esporte tem, como você falou, uma coisa mínima. Você sabia que o esporte veio para a educação e ao invés de vir um aditivo, tanto de recursos físicos, de dinheiro, quanto material, que é o que mais se pede na nossa divisão, é todo o banheiro químico e som para fazer o evento, isso foi reduzido. Então, onde é que está o erro? A gente tem que ver onde é que está o erro e corrigir. Mas tem que ser pago com dinheiro nos cofres públicos, já que o estádio é um equipamento público. Inclusive, eu tenho aí, que o Plínio mandou para mim, a cópia do último laudo, que foi de 2017. Tem validade de 2017 e 2018. A validade são 2 anos. Os outros laudos é apenas de 1 ano. E a gente está aí conversando para se fazer uma entrevista. Ele vem aqui na rádio. Agora a questão também. Para falar sobre a estrutura física do Mário Pessoa, porque é essa que mete medo. O gramado não mete medo. A reforma, em termos de pinturas e algumas adequações, não mete medo. Isso aí. Agora o negócio é o cara, não é que ele analisar principalmente aquela laje, e aí ele fica naquela, né? Será que assino, não assino? Não assina não. Hein? Eu não assino não. Porque ele até conversando comigo por telefone, eles rapidinho, ele até citou para mim que as coisas ficaram mais difíceis ainda em relação a essas vistorias de estádio depois daquele episódio da Fonte Nova, entendeu? Então, e ele como único engenheiro da região credenciado para fazer esse tipo de vistoria, porque ele tem lá uma licença de vistoria de estádios, ele é o único credenciado. Então a responsabilidade aumenta mais ainda. Ele é o engenheiro credenciado, Júlio, na região. Tem outros engenheiros também. Não na região, mas existem outros engenheiros. Mas se tivesse outra região... específico. Tem um tipo de laudo, não sei se o Pilha acompanhou, que é específico para estádios vultuosos.
Ali precedendo esse tipo de laudo, existe risco ali de cair aquela laje, ou não existe? E caiu uma vez os torrões lá, rebocaram, não sei. Eu não sei, é preocupado, Pira, a gente quando comenta esse assunto, que é delicado para não criar terrorismo. Você entendeu, Júlio? A gente tem que ter responsabilidade, que tem gente que tem medo. Eu conheço pessoas que vai numa pessoa, você vai fazer algo, tem medo daquilo cair, você acredita? Na sua concepção como superintendente, você acha, tem algum risco aquela laje ali, você conversando com as pessoas especialistas da área? Você fala aquela laje da arquibancada. Bancada. Claro que tem, Alice. Aquilo ali, você vê que você chegar lá embaixo, você vai ver que tem reboco que caiu. Inclusive o funcionário da gente estava varrendo. O reboco caiu. A infiltração ali, ela tem que ser combatida urgentemente. E tem rádios, e tem algumas emissoras que estão preocupadas com o refletor. Tem emissora que eu não tenho como ouvir os programas, mas grava e manda para mim o pessoal falando de refletor, de segunda divisão. A minha intenção é que dê tudo certo. Eu tenho esse braço aqui na Câmara, eu tenho vocês comunicadores falando, eu tenho a boa vontade do prefeito Mário, como você mesmo citou, e vai dar tudo certo. Agora, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar assim, ó, temos Barcelona e temos Colo-Colo. Vamos fazer o seguinte, o Barcelona manda seus jogos às 11 horas da manhã, Colo-Colo manda os seus 3 da tarde, um dos meus está no consenso. Quem quer mandar 3? Quem quer mandar o seu 11? Um manda domingo, um manda sábado. Aí a interrogação do jornalista esportivo foi, quando questionaram que eu não precisava, a resposta que foi dada a ele foi, não precisa de refletor, a segunda divisão não exige. A primeira sim, agora a segunda não. Tem que ser o ano que vem. Foi até um secretário que falou isso para ele. Ele disse assim, e se tiver uma disputa por pênaltis aqui em Ilhéus, e aí o jogo, aí lógico que se Ilhéus não tem refletor, e afinal o último jogo foi Ilhéus, ninguém vai ter jogo 3 horas. Vai ser repensado isso antecipadamente, né? Não vai ter jogo 3 horas aqui, o jogo é 11 horas. Por que o Flamengo joga 11 horas? Por que Bahia joga 11 horas, e Grêmio joga 11 horas, e Barcelona não pode jogar nem Colo-Colo? Tudo isso a federação vai analisar, vai Não, pensar. Júlio, essa mesma situação, Pira é testemunha, eu quero deixar claro aqui, Pira disse que a gente brigou um pouquinho, algumas pessoas fizeram briga pra gente, mas ninguém Intriga, tem, né? ninguém tem raiva de ninguém, pô. Claro. Agora, na realidade ali, eu lembro que a gente sentiu aquela dificuldade em 2018, e Pira acompanhou todo o processo, e a gente fez o quê? Comunicamos ao FBF que os jogos seriam às 15 horas. Isso. Esquece refletor neste momento. Não há por que ficar discutindo e botar esses pontos sempre na mesa para ficar discutindo sem necessidade. Esquece refletor agora para 2021. Aí tem que ter. Porque um dos dois vai ter que subir. E não só isso, que a questão não é só porque vai para a primeira divisão, porque a FBF acontece colocar jogos à noite. Como agora essa primeira rodada é dia 22 da primeira divisão, os jogos serão todos à noite. É porque dia 22 é uma quarta-feira e os jogos serão à noite. Né? Você lembra, Elias, que por uma ou duas oportunidades, eu me recordo de uma que nós transmitimos, Colo-Colo contra o Galícia ou o Cajazeiras, de manhã, 11 horas no Ipituaçu. Foi Cajazeiras. Cajazeiras, estava jogando de manhã, 11 horas no Ipituaçu. Pois é. Tranquilo. Não, esse horário das 11 horas foi aprovado pela CBF, pegou. E, inclusive, em termos de renda, melhorou muito a renda nos estádios. Agora, tem que ser estudado, tem que ser analisado, porque Ilhéus também, eu vou dizer a você, é uma cidade muito complicada. Colo-Colo já fez jogos aqui 10 horas da manhã na Série C do Campeonato Brasileiro, 2001, 2002, naquela época, e o público não foi lá o esperado. Mas é coisa de se repensar, né? É coisa de se repensar. Ô, Júlio, o Jequié mandou seus jogos na segunda divisão 10 horas da manhã. Na primeira divisão também mandou 10 horas da manhã. Qual o problema? Mas eu creio que Ilhéus, ela tem um agravante. Não é só Ilhéus, não. Toda a cidade litorânea. A praia concorre com tudo, né? É verdade. A praia concorre com o cinema, concorre com tudo. Você Na chega realidade, aqui tudo é que concorre com a praia. O cara chega... O cara chega na cesta do povo, compra lá uma caixa de latinha barata, ele e 2 amigos, gasta aí, sei lá, R$40 para fazer uma farra no Cristo. Se ele for comprar ingresso para ir para geral do Mário Pessoa assistir Colo-Colo e Barcelona, ele vai gastar o ingresso e você vê lá dentro. Aí o cara, eu vou pra praia, o jogo eu vejo pela rádio, eu vou ouvir Júlio transmitir, eu vou ver, entendeu? Então assim, tudo compete com a praia. É o que eu digo com relação intermunicipal. Ah, porque Ilhéus nunca mais foi forte intermunicipal, tá precisando montar uma boa seleção, porque Ilhéus que ninguém ajuda. Tem cidades aí, e eu vivi isso por causa de Itajuípe,
que a cidade vive em virtude do Intermunicipal, Itamaraju vive em virtude do Intermunicipal, Itapetinga vive em virtude do Intermunicipal, Itajuípe vive em virtude do Intermunicipal, não tem nada. Então, quando é dia de domingo, tem jogo da seleção, vai todo mundo para dentro. Aí o prefeito arruma as pessoas parceiras para ajudar a seleção, aí vem investimento para a seleção, né? Marconi fez a seleção caseira, mas teve investimento do município. Por que a gente não pode ter também? Entendeu? Então, assim, o maior problema hoje, com relação ao horário, em Ilhéus é isso. Agora, por exemplo, vamos supor, jogo em Ilhéus, do Barcelona mandando seu jogo, para receber aqui um time de fora, 11 horas da manhã de domingo. Dá. Uma hora o cara vai pra praia, rapaz. Aí o cara é uma coisa diferente. Eu vou lá pra assistir o Mário Pessoa o jogo, terminar eu vou pro Cristo. É verdade. Agora, já que o ponto da discussão é a iluminação, eu ouvi o Mário dizer em algum lugar, não sei se foi uma rádio ou se foi no meio da rua, ele falando que já existe um projeto pronto para iluminação e que essa nova iluminação do estádio Mário Pessoa está alçada em 700 mil. É verdade, Daniel? Não, esse projeto já existe desde o momento que a gente tirou aquele. A gente não ia tirar aquele que estava, inclusive, colocando em risco, né, a vida de quem mora ali, nós temos nossa família morando ali, isso aí é tradicional, todo mundo sabe, ele estava colocando em risco os animais, as crianças que fazem educação física. Quando nós retiramos aquilo ali, o Hermano fez o orçamento com a empresa que presta serviço ao município na área de iluminação. Existe um projeto de se iluminar com luz de LED, que fortalece, fica mais bonito, deixa o estádio mais aprazível, a praça esportiva fica mais... e até o próprio árbitro, os árbitros, os jogadores ficam melhores, mais confortáveis dentro de campo à noite. Esse projeto já existe, o orçamento é real, mas é o que Mário estava dizendo hoje. Como é que nós vamos mexer em uma coisa que não é necessária? É por isso que eu falo. Agora não. Se perde tempo em programa esportivo aqui discutindo que não tem discussão. A gente tem que debater o gramado. Vamos lá, o gramado está pronto. Davidson Magalhães vinha aqui sexta entregar o gramado. Não veio porque a agenda dele não deu. Ele ficou para a semana que vem. Eu ia até fazer um convite para o programa. Não fiz porque hoje, que eu ia mandar para as rádios, ele ligou o superintendente da Sudeste de obras. Então, não vou mais sexta não, vou na próxima semana. A gente possa fazer as perguntas a eles, os indagamentos reais a ele. E o que é que precisa ser feito? O que precisa ser feito? O gramado do Mário Pessoa está em total condições de jogo. Eles vão fazer mais um corte e passar o rolinho para nivelar. Isso aí ainda é de competência da empresa. A grama está amarelando ou não? A grama não. Criou-se uma polêmica. A gente ouviu. Eu ia já perguntar sobre essa polêmica, que disseram que não tinha água, que parte do gramado estava amarelo. Não, criou-se uma polêmica, inclusive essa polêmica foi criada num momento inoportuno. Eu vou falar a realidade, porque eu não escondo os fatos. Mas criou-se uma polêmica. Naquela semana que Ilhéus recebeu uma carga d'água de mais de 45 milímetros de água, né? E aí o responsável técnico da empresa, eu indaguei ele sobre o gramado amarelo. Eu fui lá e estava amarelo. Eu falei, mas não é possível, o gramado está encharcado. Está amarelo. Não, que pegou uma praga, porque vai ter que combater, o cara começou a trabalhar com inseticida e tal. Aí a gente veio por uma questão do momento de sol que Deus vive, veio para essa questão. Hoje, nós temos uma deficiência. Isso aí eu não vou esconder nunca de ninguém, até porque não é meu perfil. Hoje, há uns 27 dias atrás, para ser mais preciso, eu disse, Mário, a bomba do estádio de Mário Pessoa queimou. Ele aí, falei, rapaz, tem que trocar. Quanto é? Eu falei o valor, ele vai que eu boto do meu bolso. Era de fazer isso, viu? Aí eu fui, comprei, ele me deu, botei. A vazão, quando a bomba nova puxou com a força dobrada, que a quem tinha lá era de meio ampere, a gente comprou de 1, né, para dobrar a vazão da água, puxou com muita força. O nosso poço entupiu. A gente fez lá, tirou a entrada de ar, colocou a bomba velha no lugar, que estava funcionando normalmente, e aí estava até ontem dando suporte ao estádio. Só que hoje, pela tarde, na última irrigação, o poço foi detectado pelos encanadores da prefeitura, está entupido. Então não é bomba nenhuma. É entupimento no poço de mais de 1000 anos que está lá e que não se mexe, que não se faz uma coisa para se reverter. Eu consegui, através de um amigo da Embasa, está indo desentupir amanhã. Nós temos uma água que cai constantemente da rua lá. Então, assim, o que estava acontecendo antes? O estádio Mário Pessoa
estava sendo irrigado, inclusive José Maria mandou vídeo, eu tenho um vídeo aqui, ele, 8 horas da manhã, molhou, deu os horários para ele no escritório do Barcelona, estava mandando, a irrigação foi feita no horário mesmo, na quantidade, estava sendo feita a irrigação normal. Mas aí você pega uma pessoa que já tem uma maldade na cabeça, ouvindo de um superintendente de obras da Sudeste, que não estava aqui, porque assim, eu pressiono o superintendente de obras da Sudeste, ele pressiona a empresa, o que é que a empresa vai responder? Está sem água. Mas o cara não está aqui para ver. Eu mandei a foto para ele, eu mandei o vídeo para ele ali, que eu não sei se você viu, o então alagado. Eu falei, como é que ele está sem água, rapaz? Como é que sai de uma pessoa está sem água? Isso há quantos dias? Há 15 dias atrás. Você está tendo uma pendenga do pessoal do Sudeste, não? Não, não é pendenga. Mas, assim, o que é que acontece? A gente sabe que a questão política ela é muito forte, né? Não é pendenga. Mas o que acontece? Você acaba tendo uma desavença, porque assim, eu acredito que quem está de dentro, como a gente está discutindo aqui há poucos instantes, é bem melhor. Então, se eu estou lá, eu estou vendo, aqui tem água. Por que está amarelo? Porque tem fundo, vamos combater. Está chovendo em Ilhéus, está amarelo, o amarelo não é do seco. Eu fiz uma filmagem para ele, eu digo, amigo, eu estou aqui na praça, na frente, olha como está verde. Ah, mas a grama verde, a grama do jardim, não é igual a grama. Não tinha explicação. O verde, aí você falou agora, choveu esses dias? Não choveu, a grama está verde. Porque a realidade era realmente os insetos que estavam lá dentro. Ô Pedro, então você garante aqui na Rádio Baiana que não teremos nenhum problema. Essa semana que vem vai acontecer o arbitral lá na FBF, né? E o campeonato deve acontecer na segunda quinzena de maio, né? Nós temos 3 meses ainda para organizar isso. Você acredita que vamos ter algum tipo de problema? Ou está tudo tranquilo? Porque se falou até inaugurar esse estádio. Mas vocês não deveriam nem inaugurar, né? Inaugurar o quê, pelo amor de Deus? É que você acha que especularam fazer até um jogo, papai? A casa tá feia, filha. Que jogo, que jogo. Quem vai jogar aquilo ali? Especulou, Ô, rapaz, ó, é engraçado que é tanta coisa que a gente ouve. joga o secretário quando os vereadores. Ó, vai comer, viu? Ó, na verdade, eu acredito que as coisas vão se resolver. É como eu tô falando, o apelo popular é uma coisa que eu desconheço. Mais alto, né? Eu desconheço, uma coisa maior. O povo não sabe o poder que ele tem. A verdade, tem muita gente que não sabe o poder que ele tem. O apelo popular, ele é fantástico. E o que foi colocado, o gramado é um ponto que a prefeitura precisa assumir a partir de agora o seu papel. Né? É a prefeitura que vai assumir o papel. A partir do momento que a Sudeste vir aqui e que fizer a entrega do gramado pintado, do gramado bonitinho, que fizer a filmagem, fizer a foto, a prefeitura vai ter que entrar. Tanto é que já se estuda a possibilidade, quase que real, de uma parceria para que o menino que foi contratado pela empresa continue. É jogador amador, joga no Copom do Malhado, foi indicado para estar no lugar onde está, cumpriu o seu papel, conhece toda a parte de informática, que é informatizada do sistema de irrigação, e a própria empresa sugeriu à prefeitura que mantivesse ele, pelo menos até o final do campeonato. Pela manutenção. Grama, vou falar aqui o que a Helena perguntou, em 2 partes. Grama, acredito que a contrapartida, a parte da prefeitura da grama, não seja uma coisa para se preocupar. É resolver aquele poço. Resolver aquele poço, tem água. Já tem água na rua, que dá para fazer as 2 irrigações, mas são 4. Então é esse poço que eu preciso para fazer as 4. Então, grama eu acho que não teremos grandes dificuldades. Agora, a outra parte. Eu costumo dizer que tem que dar certo o que é de César. O Hélio Nascimento já está com orçamento das tintas de Mário Pessoa. E já se colocou à disposição. Mas tem a parte hidráulica, física, que está feia a situação lá. Está triste a situação ainda, Pedro. Não, a situação é triste, eu estou respondendo a você por parte. A parte de pintura já tem um parceiro para se fazer. Ele vai para dar uma grande parte, ou se não a totalidade das tintas. Inclusive tem um empresário aqui, Nelson, que de vez em quando ele me pergunta sobre o Colo-Colo, e aí a gente conversa, e ele já me falou umas 2 vezes isso. Fala com o prefeito Júlio César, que eu pinto o estádio. Agora ele me dá autorização para me explorar alguns outdoors para fazer a propaganda da minha loja. Eu creio Ele que é o dono da vitrine das tintas. Esqueci o nome dele agora. Gildevan. Ele já falou. Gil já falou isso comigo também. Eu acredito que a grande sacada está aí. A grande sacada está aí. Eu. Mão de obra não, viu? Grave o programa em mão de obra não. Agora eu.
Se for autorizado pelo prefeito, que eu não faço nada sem autorização. Ele, foi lá tomar dinheiro de fulano, é ladrão. Tem que ter autorização. Lógico, né? lógico. Tá vindo aí, o recurso veio para a Liga, o Wellington mandou, chegou. O recurso que o Wellington mandou para a academia chegou. O Wellington ajudou o projeto do verão, que vai começar a partir de sexta-feira aqui, né? Chegou, Uma tá aí. pessoa no estádio. É ele que vai botar a pessoa no estádio. Ele chegou. Agora sim, se eu tiver autonomia do prefeito, eu acho que o material de construção, todo mundo numa campanha consegue. Agora a execução tem que ter a mão de obra da prefeitura. E não é muita coisa, não. De tinta é. Tinta é um quantitativo. Só aquela geral ali para pintar. Aquela geral para pintar, ali é uma coisa astronômica. Outra coisa que se criou polêmica na cidade. E aí a pessoa tem que partir do princípio da inteligência emocional. O Wellington vai dar tinta, mas que é para pintar as arquibancadas de vermelho, que é as cores do vermelho. Dobra o preço. Quem é que vai? Porque uma coisa é você lixar, emassar e pintar das mesmas cores que estão ali, reforçar. Outra coisa é você partir do zero, você tem que lixar tudo, tirar a cor e repintar. Um ponto interessante aí. O estádio Mário Pessoa, ele hoje está pintado, as arquibancadas geral e alguns detalhes lá, de amarelo e azul, que são as cores do Colo-Colo, certo? Mas até então, até alguns meses atrás, não existia outro time profissional na cidade. Hoje já existe. Nessa reforma que vai ser feita aí, de pintura de tudo, quais são as cores que o estádio vão ser pintados? Vai se manter as cores em homenagem ao Colo-Colo? Ou o município vai pensar em pintar em outras cores, porque não dá agora para puxar a sardinha mais para a brasa de um e deixar a outra brasa sem a sardinha? Só será mantido porque, se você observar, as cores das praças da cidade de Ilhéus são amarela e azul. Então vai manter o padrão. Agora, obviamente, que como a praça é de uso comum entre dois times, cabe a cada um dos dirigentes colocar ou no fundo do gol, ou aquela mais moderna que coloca um círculo no fundo, ou lá no... Podia ter o escudo do Colo-Colo no fundo de um gol e o escudo do Barcelona no fundo de outro gol. Isso não impede nada. Inclusive, quando o Wellington esteve aqui, ele é testemunho, o Wellington colocou. Colo-Colo campeão. Inclusive, foi uma solicitação de Zé Maria, que ele fez uma crítica, inclusive, que não sei aquelas críticas que ele faz. Eu pedi, o Wellington pintou. Quando eu falei, Zé, tá aí o que você me pediu, mas não botou do outro lado. Então quer dizer assim... Inclusive, você sabe que naquela pintura ali gerou uma polêmica com o seu nome, dizendo que você pediu R$1.000. Eu não pedi. E que a pintura só custou 150. Pois é, porque... Rapaz... É porque as pessoas estão acostumadas. Inclusive, graças a Deus, quem pagou o rapaz não foi nem eu, mas foi um cheque que o Wellington deu e entregaram o rapaz lá. E aí, rapaz, foi uma polêmica do nada. Mas graças a Deus a gente vai tirando de letra, né? Mas como é que uma pintura daquela ia custar R$150? Uma pintura de R$150, esse aqui não custa R$50. Você entendeu? Mas o pessoal criticou que o cara pintou de uma manhã. E também pintou amanhã só, Pires. Levar 1.000 a matar o diabo. Ô, Pires, essa questão do estádio, rapidinho, Júlio. Existe a perspectiva de você manter esse rapaz para continuar na manutenção, pelo menos 4 meses, do estádio Mário Pessoa. Eu vou puxar um ponto aqui. Você deve também, talvez faça até intermediação dessa situação. Administrador do estádio. Quem será? Você já pensou o nome? Já falou com o Mário? Qual é a situação? É outra questão que se modificou na estrutura física da divisão de esportes. Foi modificado. Nós tínhamos anteriormente, quando eu entrei, o diretor de esporte, né, que foi o cargo que eu fui nomeado, que depois virou chefe de divisão. Nós tínhamos o administrador do estádio Mário Pessoa, que interinamente foi Marcelino durante um tempo. Depois Marcelino foi nomeado para outra coisa na educação, foi ser professor. Ficou Ludo Sinzep. Mas que Ludo também não se considerava administrador. Era o que ele dizia. Não, mas teve um determinado momento que a gente se entendeu e que ele cobriu o papel. É porque no primeiro momento, com aquela outra empresa, tiveram um desacerto entre ele e a empresa que dificultou, realmente. Ele tem razão. E no ginásio Erval Solidário, é o Murilo Reis, que tinha sido nomeado. Quando saiu, e aí tinha o chefe de divisão, o diretor de esportes, que era eu, e tinha o coordenador de esporte, que era Vinícius Mendonça. Nessa reformulação, que, na minha opinião, deu um pouco mais, só fez mudar, não mudou nada, não mexeu em salário de ninguém, né? Mas aí vem
para um chefe de seção de esporte amador, que é Thales, vem para um chefe de seção de eventos, que é Kaique, e vem para um chefe de seção de praças esportivas, que é Murilo. E aí? Eu tenho esses 3, continuo tendo os 3. Ah, você ganhou mais um. Eu não ganhei ninguém. Eu tenho os 4, menos 4, só que os 3 vieram para a estrutura. Então o que é que eu fiz? Continuo fazendo. Mantive Murilo no ginásio. Esporte. Loquei Thales para o Mário Pessoa, que inclusive hoje tem uma afinidade muito boa com os meninos que trabalham lá. Muito boa Os mesmo. meninos trabalham na empresa. Não, é meninos nossos que trabalham no estádio. Ele tem uma boa interlocução. Boa relação. Tem uma boa relação. Quebrou o negócio da máquina hoje. Ele viu que ontem eu Ele tinha. liga e tal. Ele liga, ele me liga, comenta. fala, vai lá, compre. Fale com o Loura, a secretária tem uma boa relação com ele. Comprou a roçadeira, comprou. E tudo isso com o dia da gente, viu, Júlio? É a secretária que bota, sou eu que boto. E menina não, que menina ganha um pouco. Menina não vou fazer, vou pedir aos meninos, mas sempre com o dia da gente. Então, assim, hoje, Elias, respondendo a sua pergunta, sem sombra de dúvida, o nome meu, dentro dessa conjuntura, que eu até já conversei com o pessoal, tivemos uma reunião, Thales vai ficar à frente. Claro que a gente vai dar todo o suporte, porque a boa vontade existe, mas tem um determinado momento que eu não posso deixar largar essa questão da bomba na mão de Thales só por ele mesmo resolver. Não posso, até porque ele também é solicitado para algumas coisas. Quando a gente for ligado à Secretaria de Educação, ela ganhou 8 homens. A Secretaria de Educação não tinha nenhum. Então, alguns serviços a gente acaba fazendo. Então, assim, ele é o nome que vai ficar lá, até pela conjuntura, né? A conjuntura que se desenha. Eu não posso colocar, por exemplo, Kaique para ficar à frente do Mário Pessoa, já que Kaique, né, é ligado a uma torcida organizada de um time. Eu não posso fazer isso. Ele tem vínculo. Ele tem vínculo. Eu não posso ir ser eu o administrador do estádio. Então, o nome mais correto, no momento, é o de Thales, que inclusive já tem feito esse papel de intermediação e tem sido, para mim, sensacional. Mas é bom a gente ressaltar que o Thales, até como você falou, tem feito o papel bem feito, mas se a gente analisar, não tem acontecido nada no estádio Mário Pessoa. Entendeu? O cara pensa que administrar um estádio é fácil, mas não é não. Não é não. Vai administrar um estádio com competição rolando, para você ver o que é barril. Entendeu? Então, eu acho que, ao meu ver, o Thales poderia continuar, até porque eu acho que a gente tem que trabalhar o processo de renovação. Entendeu? O Thales poderia continuar no estádio Mário Pessoa, mas o Mário hoje poderia, até para poder dar uma amenizada e botar um cara lá que já conhece e que pode ajudar e muito, né? Eu acho que poderia ter uma pessoa mais experiente, como o Ariston, ou até mesmo o próprio Lu. Né? O Ariston conhece daquela praça esportiva ali, talvez ele não conheça tanto a casa dele, os cômodos, cômodos, mas o estádio Mário Pessoa ele conhece. Então, o que é que sempre Ariston reclamou enquanto esteve à frente daquele cargo ali? É porque o trabalho era muito e o dinheiro era pouco. É o que ele reclamava. Mas se o prefeito chamar, acrescentar umas horinhas extra mais lá no contra-cheque dele, ele vai feliz e dá condições de trabalho, o Ariston vai desenvolver um excelente trabalho ali e o Thales do lado, para poder aprender, porque num dia que o Ariston faltar, já tem um cara que tem uma experiência para poder tocar o negócio ali, porque não é brincadeira não, meu irmão. Você administrar um estádio em época de jogo, de time profissional, de seleção, é FBF em cima, é não sei o que, é TV, e lá vai, e você tem que dar conta de tudo, meu irmão. E um cara que não tem experiência, ele vai pirar. Ô, Júlio, você lembra da situação no Mário Pessoa? Não sei se Pira lembra. Há uns 6 anos, mais ou menos, um campeonato baiano, onde ali na grande área do gol que dá para aquele prédio Premier, né? O árbitro já 15, 20 minutos do primeiro tempo, ele achou que a grama lateral estava alta. Aí fala com um, fala com outro, diz, chama o administrador que é Ariston. Agora vai atrás, Ariston atrás da máquina, chegou lá, a máquina não pegava. E aí, é complicado. Agora eu acho, como você falou, que poder. Agora precisa também saber se o Ariston quer, esse é o município que é Ariston, né, Júlio? Não, Ariston quer, ele está sempre disposto a ajudar o estádio Mário Pessoa. Ele está sempre disposto. Agora, é como eu falei, sempre as reclamações dele foram, porque nunca recebeu uma recompensaçãozinha a mais, um pouquinho,
Né? E eu acho que é até válido. Eu acho que é até válido. Né? Porque o Danilo pode levar a ideia para o prefeito Mário. Nós temos aqui um cara que é competente para poder cuidar desse equipamento aqui. E você quer ver a dor de cabeça de Mário e sua acabar com a Ariston ali dentro? É você, o município designar um pequeno caixa para Ariston trabalhar naquele estádio ali. Acaba a sua dor de cabeça. Olha, você vai correr atrás de outras coisas. Esqueça o Mário Pessoa, porque ali ele vai trabalhar, vai manter em ordem e vai lhe prestar conta, porque também é um cara direito. Eu tiro o chapéu, eu sou fã de Ariston, bicho. Entendeu? Eu acho que Ariston e Mário Pessoa, um nasceu para o outro. Ô Júlio, engraçado é que você tocou em dois nomes aí que ganharam a minha confiança, né? O Ariston ganhou a minha confiança, porque o Ariston, quando eu fui preparador físico do Colo-Colo, em 2005, Ariston já era administrador do estádio, a gente conversava bastante, um garoto na época ainda, ele já com um certo traqueio no volante ali do estádio, pilotando. E quando eu cheguei no departamento, ele estiver ouvindo, ou se alguém passar para ele não vai deixar mentir, eu travei uma verdadeira batalha com Ariston, para trazer Ariston para o estádio Mário Pessoa. E aí eu me disse assim, Ariston, eu vou pedir ao prefeito que ele bote você lá, pô, nem que você fique folgue um dia. Aí eu falei, ele disse a mim, Danilo, só deixo nomeado. Aí eu falei, mas e você está falando com relação ao quê? Não, porque reclamou no tocante do que Júlio falou aí. Mas hoje, a ideia de vocês é fantástica e ela pode ser realizada. De uma forma. Lu não. Lu está naquela problemática toda, inclusive o pessoal lá que foi